Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 16. Por uma questão de tempo, eu vou a princípio me limitar na leitura da apostila que vocês têm nas mãos, amém? E nós vamos comentar cada parágrafo dessa apostila. Definindo igreja. Introdução. Quando se fala em igreja, muitas pessoas logo pensam em templos destinados exclusivamente à realização de cultos. Mas estes locais começaram a existir apenas 300 anos depois de Cristo, enquanto que no primeiro século já existia o termo igreja, bem como a compreensão do que de fato é a igreja. Na lição de hoje, resgataremos a definição bíblica de igreja, a quem ela pertence, de quem ela é composta e o risco mortal de afastar-se dela, da igreja. Eu tenho visto na internet um debate muito grande em relação ao que é a igreja. E eu concordo plenamente de que a igreja não é o templo, não é a edificação na qual nós nos reunimos. Não é este local no qual nós estamos aqui agora. A igreja somos nós, que nos reunimos neste local. Compreendem, irmãos? Mas não é o local em si. Mas o que eu tenho visto muito na internet é um preconceito em relação àqueles que se reúnem num local como esse. Como se fosse pecado, nós nos reunirmos num local especificamente para realizarmos cultos, para realizarmos estudos bíblicos como este, para realizarmos cursos, palestras, congressos, todos eles relativos à palavra de Deus. Então, esse tipo de preconceito eu não tenho, porque eu entendo, amados, que o importante é nós estarmos juntos, seja dentro de uma casa, seja dentro de um auditório, ou seja dentro de um local específico para isso, pago para isso, que é onde nós estamos aqui, por exemplo, agora. Amém, queridos? Então eu gostaria de deixar bem claro isso logo de início, que eu, como você está vendo aqui na introdução, logo de cara estou deixando claro que igreja não é o local onde nos reunimos. Igreja somos nós, e nós vamos aprofundar isso no estudo de hoje. Amém, queridos? Não está sendo nada fácil dar essa aula com esses insetos voando, em pleno inverno, esses insetos de verão, que costuma acontecer sempre no início da noite, final da tarde, é um sinal de que algo muito errado está acontecendo com o clima, Mas vamos em frente, irmãos. O significado do termo igreja. Esta palavra não foi criada por Cristo, ou inventada nos escritos do Novo Testamento. Ela já existia no vocabulário do primeiro século, e bem antes disso, significando simplesmente uma assembleia ou reunião de pessoas que se destinavam ao mesmo propósito. Entre os gregos, e o Novo Testamento foi escrito em grego, o termo igreja, eclesia, que é este termo em grego, significava especificamente a assembleia dos cidadãos que se reunia para tomar as decisões inerentes à polis. Polis era como era chamada a cidade grega. É por esse motivo que o termo grego eclesia aparece bem antes de Cristo, como por exemplo nos escritos de Platão. Você já deve ter ouvido falar deste filósofo grego. Sendo assim, a igreja cristã, propriamente dita, deve ser compreendida antes de tudo como a assembleia
ou congregação, ou reunião, ou comunidade, dos que se reúnem pela causa de Cristo. Amém, queridos? Então, o que é a igreja? É a comunidade, são as pessoas, é a assembleia, é a reunião daqueles que estão reunidos pelo mesmo propósito, e esse propósito é Jesus Cristo. E agora sim, nós vamos para a pergunta mais importante: quem criou a igreja cristã? A palavra igreja já existia, em grego significava assembleia, amém? E é por isso que temos uma denominação cristã que resgatou esse nome, traduziu para o português, que é a Assembleia de Deus, não é? Outras igrejas se chamam de comunidade, e nós usamos a palavra mesmo igreja, igreja bíblica cristã. Mas o importante é o entendimento do que é a igreja. Igreja não é o local de culto. Igreja são aqueles que se reúnem para cultuar a Deus. A palavra igreja é uma palavra que significa algo que acontece jamais no singular, mas sempre no plural. Lembram que Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos? Nós vamos aprofundar isso aí hoje, no estudo de hoje. Quem criou a igreja cristã? A palavra igreja não foi criada pelos apóstolos de Cristo e nem pelo próprio Cristo, mas quem criou a igreja cristã, como não poderia deixar de ser, o criador da igreja cristã foi o próprio Cristo. Ele mesmo foi o criador, o fundador da igreja. E a primeira menção que o Senhor faz ao termo igreja ocorre na seguinte passagem bíblica, que eu pedi para vocês abrirem no início desta aula, Mateus capítulo 16, versículo 16, que nos diz: respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados, destes 3 versículos, nós retiramos verdades importantíssimas, pelo menos 5, que eu quero compartilhar com vocês. Primeira, a igreja pertence a Cristo. Jesus disse o quê? Minha igreja. Amém, queridos? A igreja pertence a Cristo. Minha igreja. A igreja não pertence a uma denominação, não pertence a um pastor, a um bispo, a um apóstolo. A igreja pertence a Cristo. Quando Jesus comissionou Pedro para o pastoreio, Jesus disse a Pedro: pastoreia as minhas igrejas, as minhas ovelhas. Amém, queridos? Pastoreia as minhas ovelhas. Então, as ovelhas não eram de Pedro, as ovelhas não são do pastor comissionado por Jesus Cristo. As ovelhas são do sumo pastor, que é Cristo. Amém, amados? Então isso é muito importante. A quem pertence a igreja? A Cristo. Segunda conclusão: Cristo é quem edifica a sua igreja. Ele disse: edificarei. Ele edifica. Ele está construindo a igreja, Ele mesmo. Terceiro, o fundamento sobre a qual a igreja é edificada é a revelação que Pedro recebeu do Pai Celestial. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Compreendem? Quando Pedro disse essa declaração, que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que foi enviado por Deus para nos dar vida, quando Pedro fez essa confissão, foi que Jesus disse: sobre esta pedra
edificarei a minha igreja. Esta pedra, esta rocha, é esta verdade, que Jesus é o Cristo, amém? Uma pessoa que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, uma pessoa que nega que Jesus Cristo é um com o Pai, que Ele é o próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus de Nazaré, uma pessoa que nega essa verdade, não faz parte da igreja do Senhor, porque é sobre esta verdade que a igreja de Cristo é edificada, amém? É sobre esta verdade. Quarto, as pedras com as quais o Senhor edifica a sua igreja, são os próprios seguidores de Cristo. Jesus dirá: também eu te digo que tu és Pedro. Por que Jesus disse isso? Porque Pedro foi um apelido que o próprio Jesus deu para Simão, Simão Bar-Jonas. A palavra Bar-Jonas significa filho de Jonas. Então, Simão, filho de Jonas, foi pelo próprio Jesus apelidado de Pedro, que em grego significa pedra, Kefa, ou Cefas, que significa pedra. Como pedra em português é uma palavra feminina, em português o nome pedra se tornou Pedro, compreendem? Então Jesus está dizendo: você é uma pedra que será colocada sobre a pedra sobre a qual eu edifico a minha igreja. Pedro foi uma das primeiras pedras colocadas sobre a pedra principal, que é Cristo, amém, queridos? Que é chamado nas escrituras de a pedra angular, a pedra principal, a pedra fundamental, que é o próprio Cristo. Por isso, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra é o próprio Cristo. Quando nós reconhecemos quem é Cristo, isso vem por meio de uma revelação de Deus. Ninguém se converte a Cristo intelectualmente, irmãos. A nossa conversão a Cristo se dá sobrenaturalmente, irmãos. De uma forma sobrenatural. Não é intelectualmente. Não é através de estudos. Uma pessoa pode até estudar sobre Jesus e se converter a Jesus, mas isso não se dá pela questão da letra. Isso se dá por uma revelação, por algo que hoje é chamado de insight, né? Você teve aquele momento de iluminação, e você então teve um despertamento de que Jesus Cristo realmente é quem Ele disse que é: o Filho de Deus, o Cristo, e que Pedro aqui reconheceu. Alguma dúvida nessa questão, irmãos, que eu acabei de dizer aqui? Vocês podem perguntar, não tenham vergonha de estar sendo filmado, a câmera não está virada para vocês, né? Nenhuma dúvida, podemos prosseguir? Podemos? Estão entendendo bem? Quinto e último ponto deste texto: a igreja do Senhor prevalece contra o mal. O Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. E aqui é interessante notar o seguinte: o Senhor não disse o inferno virá contra a igreja e a igreja resistirá ao inferno. Não foi isso que Ele disse. Ele disse que as portas do inferno, ou seja, nós é que temos que invadir o inferno e resgatar as almas que estão a caminho do inferno. Compreendem, irmãos? Que estão aprisionadas lá. Então, a igreja, ela não é algo estático. A igreja, ela precisa ser dinâmica.
Por isso o Senhor Jesus disse ide, Ele não disse fique. Igreja é algo dinâmico, a igreja precisa ser militante. Quando Jesus disse as portas do inferno não prevalecerão, os discípulos entenderam o que o Senhor estava dizendo. A imagem aqui é a imagem de uma guerra, na qual um exército está indo contra uma muralha, e nessa muralha há uma porta, e o exército ele sempre tenta entrar pela porta daquele local que está fortificado, e a porta ela precisa ser bem resistente, para que o inimigo não entre. Mas o Senhor está dizendo que as portas do inferno não resistirão à igreja do Senhor. Amém, queridos? Então, nós precisamos dessa intrepidez, dessa ousadia do Espírito Santo, para libertarmos as vidas que estão aprisionadas no inferno, em vida. Porque, irmãos, há pessoas que em vida estão vivendo um inferno. Quem são essas pessoas? Todas aquelas que não têm Cristo, todas que não se converteram a Cristo, estão cegadas pelo maligno, estão atoladas no pecado, escravas do pecado, e muitas nem percebem isso. E nós como igreja temos a missão de libertar essas pessoas. Amém? Podemos prosseguir, irmãos? Quem faz parte da igreja cristã? Para que não restassem dúvidas a respeito de que o próprio Cristo é o fundamento da igreja, ou seja, a pedra principal sobre a qual as outras pedras são edificadas, o próprio Pedro escreveu a respeito do assunto em sua primeira epístola. Neste mesmo texto, aprendemos muito também a respeito de quem faz realmente parte da igreja cristã. Vejam que interessante, irmãos. Pedro foi o apóstolo que recebeu de Deus a revelação de que Jesus é o Cristo, ou pelo menos o que primeiro expressou isso em palavras, não é? E Jesus disse que essa revelação veio do Pai. O Pai revelou isso a Pedro. E quando Jesus disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja, pode ser que algumas pessoas tenham interpretado que a pedra era Pedro. Só que o próprio Pedro esclarece que não é ele a pedra sobre a qual a igreja foi edificada, mas que a pedra é Cristo. Vamos ver isso? Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de 4 a 10. Chegando-vos para ele, Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim,
que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus amados, há pelo menos 8 grandes verdades aqui nesse texto, em relação a nós, em relação à igreja, em relação a Cristo, que é o cabeça da igreja. Primeira grande revelação: a igreja é uma edificação espiritual. Lembram que eu disse no início que a igreja não é o templo feito por mãos de homens? Que eu disse que a igreja não é um edifício, uma construção física, que a igreja somos nós, pois aqui está escrito exatamente isso: sois edificados casa espiritual. Segunda grande verdade: cada fiel a Cristo é como uma pedra desta edificação espiritual. Como pedras que vivem, sois edificados. Então vejam, aqui a ilustração é de que nós formamos um templo espiritual. Para quem? Para Deus. Amém, amados? Em Cristo. Quem está edificando esse templo? Cristo. Digamos assim, Ele é o arquiteto e o pedreiro que está edificando isso. Amém, queridos? Ele, o próprio Cristo, e cada um de nós somos como pedras nesta edificação espiritual que é a igreja. Amém, queridos? Estão compreendendo? É uma ilustração aqui. Vamos prosseguir. Terceira grande verdade: não fazem parte da igreja esta casa espiritual edificada por Deus, né? Não faz parte desta casa espiritual edificada por Deus os que rejeitam sua palavra e desobedecem a Cristo. Está escrito aqui nesse texto: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Quarta verdade: a verdadeira igreja é composta somente por aqueles que se converteram a Cristo. Para vós outros, portanto, os que credes, quem nela, ou seja, na pedra que é Cristo, crer, não será de modo algum envergonhado. Quinta verdade: a igreja é formada por ex-pecadores que agora se arrependeram e são santificados pela fé em Cristo. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Compreendem, irmãos? Então vamos entender isso claramente até aqui. Cada um de nós é uma pedra nesta edificação espiritual que é a igreja, a casa de Deus espiritual que é a igreja. Mas nem todos que frequentam uma reunião como esta são de fato parte dessa casa espiritual. Por quê? Se qualquer um de nós aqui estivermos rejeitando a palavra de Deus, estivermos desobedecendo a Cristo e apenas frequentando um local como esse, nós estamos enganando a nós mesmos, dizendo que somos da igreja, mas Deus nós não podemos enganar. E nós não fazemos parte da igreja se andarmos na desobediência. Na verdade, a palavra diz que nós deixamos de ser pedra preciosa e nos tornamos pedra de tropeço. Muito bem, é isso mesmo, pedra de tropeço. E eu espero que nós não sejamos. O que é uma pedra de tropeço? É uma pedra que está lá, só que ela não está na edificação, ela está fora da edificação. E se a pessoa estiver andando e não prestar atenção, o que vai acontecer? Ela vai tropeçar na pedra. Aí eu pergunto a você: você como pedra espiritual, você está na edificação ou você está fora da edificação?
Porque para você estar na edificação, não basta estar aqui, sentado ouvindo pregações. Você precisa estar em Cristo, amém? Nele, ligado a Ele, crendo nele, confiando nele, orando através dele ao Pai. Essa é a questão. Então uma pessoa pode estar aqui, ela é uma pedra aos olhos de Deus, mas não uma pedra da casa espiritual que é a igreja, mas uma pedra de tropeço, porque a sua vida é um escândalo. Ela diz que é cristã, mas vive como mundana, fala palavrões, fala um monte de gírias, se veste indecentemente, escandalosamente. Não é igreja. Quando nós nos convertemos, nós seguimos uma lei, nós vamos ter uma aula sobre isso aqui. A lei do amor, de amar o próximo como Cristo nos amou. E porque eu amo o meu próximo, eu não quero escandalizá-lo com as minhas roupas, com o meu linguajar, porque eu quero atraí-lo para Cristo. E não dar a ele a ideia de que seguir a Cristo é uma palhaçada, compreendem? É uma hipocrisia. Então a pessoa convertida, ela dá bom testemunho. E se não dá bom testemunho, não é pedra da casa espiritual, é pedra de tropeço. Está bem claro aqui no texto. Mas vamos prosseguir. Sexta verdade. A igreja pertence a Deus e é o verdadeiro povo de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ué, mas Jesus não disse que a igreja é dele, a minha igreja? Mais um versículo, lá em Mateus, que comprova a divindade de Cristo. Ou a igreja é de Deus, ou a igreja é de Cristo, ou, terceira opção, Jesus Cristo é Deus. E Ele é Deus. E aqueles que negam que Jesus Cristo é Deus, têm uma grande dificuldade para explicar versículos como esse. Por exemplo, na palavra de Deus está escrito que o Deus Jeová é o alfa e o ômega. E na mesma palavra de Deus está escrito que Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Então existem dois alfa e ômega? Sim, na verdade existem, só que os dois são um. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Amém, queridos? Então, é mais um versículo que comprova a divindade de Cristo. Sétima verdade. A evidência de quem realmente faz parte da igreja é uma vida consagrada para Deus por meio de Cristo. Veja o que Pedro escreveu: para serdes sacerdócio santo. Sabe o que significa essa palavra, né? Separado, amém? Separado. E esse separado não é você ir para um mosteiro, se isolar do mundo, não. É você viver para Deus, amém? Compreender que você foi chamado para servi-lo, para ser um servo de Deus, um servo de Cristo, né? Então, sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, ou seja, seguindo aos ensinamentos de Cristo, que se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele, Jesus, nos amou. Amém? E oitava verdade desse texto: a igreja tem a missão de dar testemunho de que Cristo nos liberta de todo o mal. Pedro escreveu: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós não nos convertemos a Cristo, não fazemos parte da igreja para cruzarmos os braços. Nós temos uma missão, a missão de levar esta luz àqueles que estão em trevas, a missão de resgatarmos aqueles que estão no inferno,
E o inferno são as trevas. Compreendem, irmãos? Alguma dúvida? Algum comentário? Temos alguém? Júnior. Isso. Amém. Eu sei que não vai dar para ouvir aí pela internet. O Júnior Rosa, né? E alguns aqui talvez não tenham ouvido também. Ele deu um comentário muito importante, que realmente é isso mesmo. Ele disse que assim como Jesus é o fundamento, é a pedra principal, né? E sobre esta pedra principal, que é o próprio Cristo, que é a confissão que Pedro fez, tu és o Cristo. Quando Jesus disse que Pedro também é uma pedra, né? Que Simão também era uma pedra, e quando o próprio Pedro diz que não somente ele, mas nós também somos pedras dessa edificação, então é como se nós fôssemos pequenos cristos. Ou seja, nós estamos dando continuidade ao que Cristo fez na terra. O mesmo Espírito Santo que se movia em Jesus Cristo é o mesmo Espírito Santo que se move em nós, irmãos. Amém? E quanto mais nós nos enchemos do Espírito Santo, mais nós nos parecemos com aquele que transbordava do Espírito Santo. Por isso Jesus disse: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? E a palavra crer não significa só acreditar, ela significa ter compromisso. Por isso que a palavra diz que nós temos que estar nele, permanecer nele. Amém, amados? É maravilhoso isso aí. Júnior, certíssimo. Vou fazer o seguinte, Gabi está muito longe. Pastor, passa ali para ele, por favor. Ele, assim, para testificar mais ainda, ele falou: se creres em mim, vocês farão as mesmas obras que eu fiz, ou maiores ainda. Entendeu? Amém? Então, está em João 2, no versículo 19. Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aí, como confirma que somos pedras, e ele fala que nós fazemos parte do corpo dele. Então, interessante. Glória a Deus, é isso mesmo, irmão. Irmãos, nós tínhamos outro microfone sem fio que deu um problema, né? Por isso que a gente não está usando ele, infelizmente. Só estamos com um nesse momento. Exatamente isso, irmãos, né? Jesus disse que aquele que nele cresce faria obras ainda maiores do que as que ele fez. E como o Cleverson também colocou, Jesus disse que quando destruíssem o templo do corpo dele, né, em 3 dias ele o reedificaria. E nós sabemos que na ressurreição de Cristo, né, o Senhor recebeu um corpo glorioso. E que a própria palavra diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então, de certa forma, isso que o Cleverson acabou de mencionar, é que nós fazemos parte desse novo templo que o Senhor está levantando, que é a igreja, da qual cada um de nós é uma partezinha. É algo espiritual, é algo maravilhoso. Podemos prosseguir? Amém? Vamos virar a página aí. Isso é muito importante, irmãos. Olha, tem gente aí na internet que vai ficar zangada comigo por causa disso. Mas é para o seu bem, viu? Nem você sozinho, nem eu sozinho, mas nós somos a igreja. Amém? Nem você sozinho e nem eu sozinho. Porque eu sei que hoje existe os crentes da igreja do eu sozinho. Pessoas que ficam em casa dizendo que são igreja sem comunhão com os irmãos. E dizem que a comunhão que eles têm é através de comentários em blogs, comentários em canais do YouTube, comentários em fóruns, né? E-mails que trocam com pessoas. Não. Nada disso é ser igreja. Não é. Vamos ver isso aqui. Como já vimos, Cristo preferiu se utilizar
de um termo que significava uma congregação ou assembleia, para se referir ao que ele tinha planejado para os seus seguidores. De fato, por todo o Novo Testamento, o termo igreja sempre se refere ao conjunto e nunca somente ao indivíduo. Até mesmo quando Paulo comparou a igreja a um santuário espiritual, sua declaração foi a de que o Espírito Santo habita em nós, num sentido plural, ou seja, desde que estejamos congregados ou congregando, tá? Vejamos esse versículo. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus? Ele não disse, você não sabe que você é, ou que tu és. Ele falou no plural. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, plural. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Veja que coisa tremenda isso, irmãos. No contexto do versículo acima, Paulo começa usando a ilustração de que a igreja é o edifício de Deus. Isso no contexto, tá, irmãos? Lá no versículo 9. E de que ele havia lançado o fundamento dessa edificação, que é o próprio Jesus Cristo. Versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 3. Em seguida, Paulo continua comparando a igreja a um edifício que pode ser construído com materiais nobres ou não, e que isto dependerá das obras que realizamos. É dentro deste contexto que ele declarou o versículo acima, dando a entender que se alguém trabalha para a destruição da igreja, Deus o destruirá, pois a igreja é sagrada, sendo o santuário do próprio Deus. E aqui eu quero enfatizar: o santuário de Deus não é de alvenaria, não é de pedra, não é pedra materialmente falando. O santuário de Deus somos nós. Amém, queridos? O Espírito de Deus habita em nós. Existe uma música que dá um entendimento errado, que diz assim: quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. E dá a impressão de o quê? De que quando eu for embora, Ele fica, e eu vou sozinho. A música pode ser até bonita, eu gosto de J. Neto. O problema é que quando eu cheguei aqui, o Senhor chegou comigo. Amém? Eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco. Quando você vai embora, não fica aqui um espírito vagando aqui no ar, esperando pelo próximo culto. Irmãos, o Espírito de Deus se move em nós. Amém, queridos? Então é muito importante nós compreendermos isso. Vamos prosseguir. Quando alguém diz, eu sou o templo do Espírito Santo, esta declaração só pode ser verdade se tal pessoa faz parte da igreja do Senhor, pois não existe a igreja do eu sozinho. Pessoa se isola, não faz parte de nenhuma comunhão de santos e diz que continua sendo igreja, em casa, sem contato com outros irmãos, sem nenhuma palavra de exortação direta para ela por um pastor levantado por Deus, não por homens, e acha que é a igreja. Eu não estou aqui defendendo a igreja CNPJ, irmãos, porque, por exemplo, na China, Russell Shedd, um grande teólogo brasileiro, já bastante idoso, reconhecido no mundo inteiro, disse que na China está acontecendo o maior avivamento do mundo. Um país onde o evangelho é proibido. Um falso evangelho monitorado pelo governo é permitido em igrejas que só podem pregar o que o governo permite que pregue.
mas escondido, está havendo um grande avivamento em reuniões de irmãos que não fazem parte de uma igreja que tem o aval do governo. Pelo contrário, esse tipo de igreja é proibido pelo governo chinês. E nessas reuniões secretas tem havido um grande avivamento, um derramar do Espírito Santo, conversões em cima de conversões para a glória de Deus. O maior avivamento do mundo está acontecendo na China. Você não vai ver isso nos canais de televisão, isso não é noticiado, mas os missionários divulgam o que está acontecendo lá. É maravilhoso, irmãos. E no entanto não são igrejas que têm placas de igreja, que têm estatuto oficializado pelo governo, né, em cartório. Mas tem sim as reuniões dos irmãos, aquele calor do Espírito Santo, amém? Aquele onde 2 ou 3 estiverem ali, estou no meio deles, aleluia. Então, não há como sermos igreja sozinhos, isso não existe. E não há como sermos cheios do Espírito Santo sozinhos, por quê? Porque escute, queridos, Deus não tem compromisso comigo e nem com você. Deus só tem compromisso com uma única coisa: a sua palavra. Só com a sua palavra. E quem é Jesus? O verbo, a palavra que se fez carne. Deus não tem compromisso de encher você com o Espírito Santo, individualmente falando. Deus tem compromisso de encher o seu Filho, Cristo, do Espírito Santo. E todo aquele que faz parte do corpo de Cristo é cheio do Espírito Santo. E aquele que não está ligado ao corpo de Cristo não é cheio do Espírito Santo, não pode ser. E é por isso que as pessoas que deixam de congregar morrem espiritualmente, morrem, irmãos. É triste dizer, mas as pessoas que eu conheço que embarcaram nessa, de ser crente em casa, de só vir no culto quando dá vontade, pelo amor de Deus, irmãos, uma das frases mais sinceras e verdadeiras que eu ouvi foi dito por um irmão em Cristo que já congregou aqui conosco, o Bira, que disse o seguinte: ele veio, ele quase não faltava culto, e certa vez ele veio meio que se arrastando, sabe? E no final do culto ele disse assim: pastor, como foi bom estar aqui hoje. Eu estava em casa e eu não queria vir na igreja não, mas aí me veio um pensamento, que eu disse para ele que foi Deus que colocou na mente dele, que é uma coisa tremenda. Ele disse: quando eu não quero ir na igreja, é que eu mais preciso ir à igreja. Compreendem? Quando eu não quero ir, é que eu mais preciso ir. E ele veio e saiu do culto renovado, avivado. Quantas vezes eu vim para aqui também me arrastando, cansado, não queria vir, irmãos. Vim pela minha obrigação pastoral. E amados, até no período de louvor eu já sou avivado, renovado, para a glória de Deus. Quando termina o culto, cadê o cansaço? Foi embora, não dá nem vontade de ir para casa. Às vezes, irmãos, o culto é tão gostoso que termina, ninguém quer ir embora. Eu tenho que sair apagando as luzes, porque senão ninguém vai, porque a vontade que dá de continuar junto. É muito bom, irmãos. Igreja é coisa maravilhosa. É o corpo de Cristo, aonde o Espírito Santo de Deus habita. Em nós, eu não estou me referindo ao local, especificamente falando. Se nós nos reuníssemos ao ar livre, seria a mesma coisa. Se nos reuníssemos num cinema, tem igrejas que compram cinemas, não é? Seria a mesma coisa. Se nos reuníssemos num auditório, se nos reuníssemos, me diga aí um outro lugar, num salão de festas, se nos reuníssemos nos lares apenas, seria a mesma coisa. Numa praia, para cultuar a Deus. Nós temos Paulo, por exemplo, orando numa praia quando se despede dos pastores de Éfeso. Que coisa linda, irmãos.
Eu já fiz culto em praia, é tão bom, irmãos, eu quero voltar a fazer. Vamos ver se a gente faz, né? Para a glória de Deus, é muito bom, irmãos. Então, eu fico muito preocupado, viu? Com as pessoas que estão embarcando nessa da igreja do eu sozinho, né? Prosseguindo, o autor de Hebreus nos traz a mesma noção de que nós, e nunca você ou eu sozinho, somos a igreja, a verdadeira casa de Deus. Diz assim o versículo em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardamos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém, queridos? Amém? Então vamos lá. Daqui a pouquinho começa o culto, tá, irmãos? Eu preciso concluir esse assunto aqui. É muito importante. O risco para quem deixa de congregar. Vamos ler. Na mesma epístola aos Coríntios, Paulo retoma o assunto, mas agora trazendo a ilustração de um corpo, que é o próprio Cristo, e de que cada um de nós somos membros deste corpo, no qual habita o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo habita no corpo de Cristo, e somente se nós fizermos parte deste corpo, receberemos também o Espírito Santo. Amém? Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 15 a 20. Eu vou colocar o texto na internet, o texto pediu meu filho que deixe aqui por enquanto. 1 Coríntios capítulo 6, de 15 a 20, enquanto eu continuo a leitura. Somos santuário do Espírito Santo, porque nos unimos ao Senhor e passamos a fazer parte do seu corpo, que é a igreja. Deus não tem compromisso conosco, individualmente falando, mas com Cristo e sua palavra. Quem se afasta do corpo de Cristo, que é a sua igreja, se desliga do próprio Cristo e deixará de receber do seu Espírito Santo. Algo semelhante ocorre numa amputação, no qual o membro amputado do corpo não tem mais o sangue correndo em suas veias e nem pode mais receber o comando do cérebro, ficando destinado à morte, ao apodrecimento de si mesmo. Como isso é sério, irmãos? Isso pode parecer drástico, mas as evidências realmente o comprovam. O membro que deixa de congregar acaba se esfriando espiritualmente, pois ao se afastar do corpo de Cristo, deixará de receber do Espírito Santo que habita neste corpo. Por este motivo, o autor de Hebreus nos alerta a não deixarmos de congregar, mas que perseveremos nisto, especialmente nos perigosos dias finais que vivemos. Hebreus 10, 25. Eu vou ler aqui para vocês, irmãos, porque é muito, muito importante. Hebreus 10, 25, amém? Rapidamente, porque é muito importante. Que diz assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Então vejam que isso era antigo, né? As pessoas se afastarem da congregação não é uma coisa nova, já naquele tempo acontecia. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia, irmãos, é esse? Que dia? O dia da vinda de Cristo, o dia do juízo final, e nós sabemos que esse dia se aproxima. Por que que o autor desta epístola aos Hebreus disse que quanto mais se aproximar o dia final, mais nós temos que nos esforçarmos em estar unidos, juntos, congregando? Alguém sabe por quê? Por que que hoje é mais importante nós estarmos juntos do que, por exemplo, há 100 anos atrás? Por quê?
porque Satanás está tentando mais as pessoas, concordo. A fúria é maior, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Alguém tem outra resposta? É por aí. Para nós ajudarmos o próximo a vencer, né? Por quê? Porque esses são os dias mais perigosos da igreja sobre a face da terra. Nossos antepassados cristãos não tinham um celular para lhes distrair. Compreenderam? Os cristãos do século retrasado, do século passado, você pode falar do final do século passado, já tinha internet, mas até meados do século passado nem televisão havia. Então havia muito menos distração e o mundo não entrava na sua casa. Mas hoje você liga a TV e o mundo entra na tua casa. Sem mais nem menos aparece uma cena de sexo na tua sala de estar. Eu não me sinto mais à vontade de assistir um filme hoje em dia, porque eu não sei se no meio desse filme vai ter uma cena de sexo. Eles não avisam mais. Não avisam mais não. Filme de 14 anos já tem cena de mulher nua. Está lá, 14 anos, mas tem. Estão entendendo, irmãos? Então o mundo hoje entra dentro da casa do cristão. Nós vivemos dias perigosíssimos, irmãos, para que o nosso coração se esfrie. Então precisamos congregar, precisamos estar sempre sendo alertados disso, sempre sendo motivados a nos ajudarmos mutuamente, a ajudarmos o próximo, porque unidos nós podemos muito mais do que separados, irmãos. Então vamos lá, vamos prosseguir. Outra passagem esclarecedora se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios. Queridos, eu preciso terminar essa aula hoje. Diz assim, bom, eu não vou ler não, né? Eu vou colocar na internet, deixa aqui o texto, filho, por favor, Efésios, isso. Você tem a apostila, acompanhe na apostila. Preste atenção que, no último verso do texto acima, Paulo enfatiza o vós, com a palavra juntamente, e acrescenta que somos edificados para a habitação de Deus no Espírito. Por que ele enfatiza o vós? Obviamente, porque não existe edificação de uma só pedra, mas de muitas. Da mesma forma, também não existe corpo de um só membro, mas de muitos. Portanto, para que o Espírito Santo habite em nós, temos que fazer parte do corpo onde ele habita, que é o corpo de Cristo. Ou ainda, se usarmos de outra comparação, deste edifício espiritual, construído pelo próprio Senhor Jesus para a habitação de Deus no Espírito. Amém, queridos? Então, com isso, nós concluímos a aula de hoje. A conclusão é, nesta lição, demos início a um tema muito pertinente para os nossos dias, que é uma clara definição do que é a igreja. Como vimos logo no início, a própria palavra igreja, que no grego é eclesia, significa assembleia, congregação ou ainda comunidade. Não existe em qualquer passagem bíblica a ideia tão erradamente difundida em nossos dias, de que alguém possa fazer parte da igreja cristã sem congregar com outros irmãos em Cristo. Deus não aprova o isolamento. Depois você confira Salmo 18:1. Coloquei só um versículo, tem vários que mostram isso. Mas Deus determina a sua bênção e a vida para sempre na congregação dos justos. Salmo 133. Somos membros uns dos outros, Efésios 4:25. E quem ignora tal verdade, passando a se isolar, acaba entristecendo e até mesmo extinguindo o Espírito Santo em si mesmo. Depois vocês confiram Efésios 4:30 e 1 Tessalonicenses 5:19. Mas a lição de hoje foi apenas o início deste maravilhoso assunto que é a igreja. Nas próximas lições,
aprenderemos com quantas pessoas uma igreja se constitui, do que ela necessita para ser de fato uma igreja, além de aprendermos mais adiante a identificar nosso chamado na igreja do Senhor. Amém, queridos? Então, quero convidá-los a orarmos nesse momento. Amado Deus e Pai, eu te dou graças por tudo que aprendemos aqui. Tu sabes, ó Deus, que eu não estou defendendo aqui denominações evangélicas, mas estou defendendo a Tua palavra, Pai. Por isso, Pai amado, que para a Tua glória ela seja praticada, e todos quanto estavam no engano sejam libertos e salvos a tempo, pela Tua graça e misericórdia, e estejam participando da Tua igreja, aonde o Senhor derrama o Teu Espírito Santo e determina a vida e a bênção para sempre. Amém e graças a Deus.